Voltamos com mais Global Agribusiness Forum. Álvaro, você acha que a profissionalização está trazendo uma maior adoção por seguro, uma percepção maior por risco em geral? Pois é, Guilherme, isso é um tema bem interessante. Nós temos acompanhado aí algumas empresas do setor, basicamente desde 1980, com o advindo da segunda fase do Proálcool. Desde então, as decisões que dizem respeito aos riscos têm sofrido um aprimoramento e uma discussão um pouco mais próxima junto a quem decide. Quando era o dono, ele simplesmente ou não contratava seguro, por exemplo, ou se ele contratava por reciprocidade, porque era amigo da velha figura daquele corretor, da família, e quando acontecia um acidente e aquilo não tinha o reembolso devido ou correto, ficava com a imagem que o seguro não funcionava e acabava não cobrindo aquele risco. Então, com o passar do tempo, principalmente com o financiamento de capital de fora, os bancos que trazem esse recurso para cá acabam pedindo mais proteção. E também em muitos casos de joint venture ou mesmo aquisição, executivos profissionais estão entrando nas lideranças das empresas, trazem também cultura de outras empresas que eles trabalhavam. Então, nesse sentido, a decisão de seguros passou a ser muito mais em caráter preventiva, racional, evitando uma exposição para o acionista, porque a pior coisa que tem é você ter expectativa de quando acontece uma grande perda, que você vai ter um determinado reembolso, e aí você vai olhar, não é bem assim. Ah, mas não era assim, não era assado. Eu acho que o grande tema é saber como funciona a regra do jogo antes de entrar. Alguns exemplos de sinistros recentes, tanto no âmbito de empresa quanto no âmbito de produtor. Muito bem. Recentemente a gente tem visto algumas ocorrências relacionadas à armazenagem de açúcar. E antigamente isso era muito mais, ocorria muito mais quando você pensava em etanol, no tanque. E isso traz também, além do risco propriamente dito da perda material do açúcar, traz a questão da responsabilidade civil ambiental, principalmente, porque uma vez que o fogo derrete o açúcar e a água acaba trazendo todo ali um melaço, que isso pode cair, derramar, invadir bueiro, calhas e tubulações, isso traz uma responsabilidade ambiental para quem tem um ato de gestão. Então a gente está falando do seguro da própria armazenagem, a gente está falando da responsabilidade civil ambiental e a gente está falando do ato de gestão daquele executivo que estava à frente da empresa. O seguro também cobre responsabilidades comerciais, por exemplo, em outra situação. Você tem um problema climático numa fazenda e por algum motivo você teve uma quebra de safra que você já tinha se comprometido a vender. O seguro tem essa função também? Não, a gente, para essa questão climática, você pode contratar um seguro agrícola. E aí você evita o risco climático. A questão da entrega, no passado, o mercado operava muito com seguro de performance de entrega, da obrigação de entregar. Então, você contrata uma cobertura do qual a seguradora garante que a entrega daquele produto naquelas condições. Hoje em dia isso é mais adequado em relação a financiamentos, quando você é obrigado a colocar, fazer uma cogeração, por exemplo, de energia, e o agente financiador, ok, eu te dou o dinheiro desde que você me garante que você vai construir essa cogeração no prazo e na qualidade esperada para cogerar. Então tem esses mecanismos todos de proteção. O mercado é bem maduro, tem uma gama completa para proteção dos riscos. Eu acho que é legal. Quais são os sinistros mais comuns dentro do mundo do seguro? Muito legal. Além dos seguros, dos sinistros decorrentes, aí falando de propriedade rural propriamente dito, soja, milho, algodão, que seria questão por geada, por danos da natureza, seca, enfim. Do outro lado, falando um pouco da propriedade propriamente dito, desde um pequeno produtor que tem as máquinas agrícolas, ele faz o seguro dos equipamentos, as colheitadeiras que hoje trabalham num regime muito grande de horas, acabam esquentando e a gente tem inúmeros casos que colheitadeiras pegam fogo e uma colheitadeira custa próximo de R$1 milhão.
Quer dizer, tem que ter essa proteção adequada para a colheitadeira, mesmo para as instalações onde eles estão, para a responsabilidade civil, porque pode ser que um animal ultrapasse a área da fazenda, falando do produtor, e venha causar um dano a um veículo que estava passando com morte, e esse produtor é responsável se o animal é de sua propriedade. Extrapolando para a questão da indústria propriamente dita, e aí falando um pouquinho da indústria do sucro energético, basicamente a gente tem os riscos de explosão, seja de caldeira, você tem destelhamento, você tem desintegração por força centrífuga, no caso da parte do açúcar, né, de fabricação, peneiras moleculares, onde na própria destilaria, já tive casos de incêndio em destilaria também. Então, o risco acontece. Tem que haver só uma dica que eu acho importante. O segurador ele procura separar o que é uma não conformidade e o que é o risco. Não conformidade é quando aquela instalação não está adequada, ou seja, porque a fiação não está em ordem, porque não tem sistema protecional adequado, porque ninguém iria, ele mesmo não iria aceitar o risco se ele fosse o segurador. Então, para isso, tem o tratamento disso, dessa não conformidade, e depois você traz o risco, que é aquele evento incerto e não sabido. Ninguém vai fazer seguro daquilo que está na cara que vai acontecer, não é? Então, essas são as dicas importantes. Voltamos com mais Global Agribusiness Forum no próximo bloco, não perca!